aqui sobre essa tônica. O assunto finanças ainda é um tabu nas famílias, ainda existe aquele número exponencial de mulheres que não sabem quanto que o marido ganha, que eles dividem ali, o que é meu, seu. Isso ainda existe? Existe e é um problema muito grande, né? Parte, talvez até de uma desobediência à própria palavra de Deus, né? Que ela nos indica para que tenhamos comunhão, né? Uns com os outros, marido e mulher. Então, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, né? Para a gente não estender muito, mas acaba que essa desunião no lar, ela se estende também para as finanças. Para o homem não falar ali a respeito das finanças, isso tudo toca na vida dele, na questão da honra, de como se ele fosse assim, autossuficiente, e é isso que tem que acabar, até para dividir ali com a mulher? Sim, eu poderia dizer, né, sem um compromisso com a palavra, eu diria até talvez uma ignorância, né, porque também me reportando à Bíblia, a mulher ela é ajudadora. Então, assim, eu tenho uma alegria muito grande de ter a minha esposa como ajudadora, né? No momento que ela pôde estar mais presente, né, como ajudadora, também na questão financeira em casa, me ajudar no controle, no planejamento, nós começamos a prosperar mais, né? Então, assim, tem uma alegria muito grande de poder compartilhar isso com quem estiver nos ouvindo aí, né? Que a esposa, ela é ajudadora. Então, quando eu não vejo isso como vergonha, como um tabu na minha família, não, mas eu vejo como uma bênção de Deus a gente poder compartilhar também das finanças, né? Então, o casamento não é só o compartilhar da cama, dos filhos, não, mas as finanças, afinal de contas, é algo que vem de Deus, então precisa de ser controlado e melhor serem dois do que um, né? Então os dois eles poderão administrar juntos muito melhor do que um. Hoje pela manhã ainda estamos na manhã, mas no início das nossas, aqui do nosso programa, no devocional eu falei exatamente sobre isso. O marido é o piloto e a mulher é o copiloto, né? Exatamente, um depende do outro para que haja aquela sinergia. Nós vamos passar aqui, pastor, alguns tópicos aí para a gente nortear a nossa conversa, exatamente falar aí sobre a questão dos divórcios, dos problemas conjugais que estão ligados diretamente aí à vida financeira do casal. Então, eu peço para colocar na tela o primeiro deles, para o senhor comentar com a gente. 23% dos brasileiros disseram que os gastos familiares não são discutidos entre os membros da família. É importante também, para diminuir essa estatística, porque 23%, né, arredondando, um quarto, de cada quatro, sim, né, de todos os negócios, só um quarto que comenta sobre isso. Ou seja, o resto não tem, né? É muito pouco. Aliás, o resto já tem e esse um quarto. A gente tem que aumentar isso. Esse laço tem que ser maior. Falta o quê? Informação, falta confiança. Quais são os motivos que levam a esse número? Olha, eu acho que primeiramente a informação, não é? Porque, como eu estava dizendo, a chance de dois errarem é menor do que um. Então, se nós vamos realizar alguma aquisição, seja ela qual for, da menor, um vestuário ou até um imóvel, né? O casal ele precisa de conversar sobre aquilo, de planejar o que vem depois, né? Porque hoje você vai lá e pensa, coloca ali no papel grosseiramente, não, o para hoje dá para realizar. Essa prestação cabe no meu orçamento, mas você não vai pensar no que vem depois. Decisões autônomas. Sim, nós estamos aí com o mundo à beira de uma guerra, né? E aí o que pode acontecer com as finanças? Você pensa aí que as maiores potências estão envolvidas, né? Então o que vai acontecer?
se estourar uma guerra, o que é que vai acontecer conosco aqui? Então nós temos... E até bom também, por exemplo, quando fala assim desse compartilhar em família, já começa até a educação para alcançar os filhos. Sim. Para os pais até mostrarem para os filhos que há um planejamento e até isso já explica um pouco o porquê do não que muitos filhos recebem em algumas situações. Sim. Pai, compra para mim um videogame. Não, filho, agora não. Talvez fique muito vazio. Filho, você lembra que ontem agora nós não mostramos... por quê, né? Aí, você lembra que ontem nós mostramos que nós vamos juntar o dinheiro para que no final do ano todos viajemos ali para a praia, nós vamos fazer a nossa viagem, então se a gente comprometer, a gente sai fora daquela rota. Isso ajuda também na educação dos filhos. Nós temos em casa esse costume, né, dos filhos participarem ali. Das decisões. Das decisões. É claro que você não vai abrir tudo, até mesmo porque certas informações eles não vão conseguir, dependendo da idade que eles estão, da maturidade, eles vão conseguir administrar aquela informação. Não vão conseguir guardar o segredo. O segredo necessário, né? É bom educar desde cedo, né? Que daí já vai aprendendo isso. Então, assim, desde a viagem de férias, as aquisições, as necessidades básicas de cada um, né? Então eles já vão fazendo ali as economias deles. E o que eu acho que a gente não pode ir adiante sem falar na questão dos dízimos e das ofertas, porque é aí que nasce a bênção na nossa vida financeira, né? Então, assim, talvez a gente não vai ter tempo de aprofundar nisso, mas quando a gente vê ali, por exemplo, em Malaquias 3:10, falando acerca, né, dos dízimos, das bênçãos que vêm da fidelidade do homem a Deus no tocante aos dízimos e ofertas, né, que os irmãos leiam sobre isso. Já participa, então ali já é a família envolvida, né, e a família ela nasce ali, por exemplo, quando você é solteiro, né, então você aí, a moça e o rapaz aí que está planejando, estão pretendendo um casamento, então comece desde já. Né? Eu lembro que eu mais a Carla, nós tínhamos conta conjunta quando a gente era namorado, nem noivos, né? Nós tínhamos conta conjunta, né? Então, assim, a gente já vem tendo esse hábito. Mas mesmo assim, houve um momento de dificuldade, né? Quando se perdeu essa comunhão ali, houve a dificuldade, né? E no momento que volta a comunhão, conserta aquilo, né? Por isso que eu digo assim sempre, utilize a sua mulher nesse aspecto, né? Tá vendo? Por exemplo, no meu caso, no seu caso, a sua esposa, ela é uma doutora em economia, não é? Sim. E a minha esposa, ela é contadora. Então, a própria área de vida delas já facilita um pouquinho mais, né? Sim, mas talvez até assim, não, eu não tenho uma economista em casa, eu não tenho uma contadora em casa, mas você tem uma mulher que foi colocada por Deus para te ajudar. Então, assim, coloque ela participante das coisas. Vamos comprar isso ou não vamos? Qual é a verdadeira necessidade? Isso é um desejo ou é uma necessidade? Porque é diferente isso, né? Claro. Eu preciso ter um carro, mas eu desejo ter uma Ferrari, né? Então, assim, eu preciso ter um telefone, um smartphone. Mas eu desejo ter um iPhone último tipo, não é? Então, assim, o que é a verdadeira necessidade e o que é o desejo? Então, a família precisa de discutir isso e ensinar para os filhos. Outra tela que a gente mostra para os nossos telespectadores é exatamente essa. De acordo com a pesquisa, né, 48% dos consumidores que vivem ali com seus cônjuges já brigaram com um ou com outro por causa do capilé sorriso aí, por causa do din-din, pastor Joaquim. Olha só, metade já brigou por causa de dinheiro. Isso é um número importante. Outra coisa também que a gente coloca aí para você, uma outra tela, é exatamente isso. Os principais motivos para o conflito entre os casais são o companheiro gastar além das condições financeiras, que também é quase a metade, aí, 46%. Sim. Discordâncias entre prioridades, que você acabou de falar, né? Urgente e importante. Desejo, necessidade. Entre prioridade e gastos dentro da casa, 32%, e 28% no atraso no pagamento das contas. Às vezes tem um que é mais pródigo do que o outro ali e quer gastar mais,
deixa atrasar, não, depois eu pago. Mas eu coloquei a conta para você pagar ali dentro da sua carteira. Eu esqueci. Tem gente que é mais relapso nesse sentido. Precisa ser afinado, de novo, restaurar, dentro até do seu exemplo, precisa restaurar essa comunhão do marido e a mulher, falarem mais, conjugar mais a vida financeira. Precisamos de entender assim, que ambos temos que ter responsabilidade com isso, não uma transferência de responsabilidade. Você me lembra de pagar a conta. Não, eu preciso ter isso também como responsabilidade, né? Porque, não paguei a conta porque você não me entregou, porque você não colocou ela na minha carteira. Não. Nós fazemos algo em casa que é um planejamento juntos. Acho que a gente já teve até a oportunidade de falar sobre isso. Então, assim, ainda do gasto menor, da padaria, você comprou 5 pães, vai dar R$3. Não tenha vergonha de pedir a notinha. Para o seu controle. Faça lá, olha, eu não sei mexer tanto com o computador, pegue um caderninho e anote lá, primeiramente, quanto que você ganha, né? E ali começa a deduzir. Qual é a sua primeira dedução? Dízimo. Né? Ali você começa a ir para as outras deduções, né? A escola, aluguel, moradia, alimentação, tudo. Padaria. Comprei um pé de alface R$1,50. Isso é pouco. Só que você compra 10 pés de alface por mês. R$15. E compra 50 quilos de batata. Então pensa bem, aos poucos, com aquele pouquinho que você gasta, que você não controla, no final do mês vai ter R$500. E outra coisa, precisar de haver um corte ali, sim, uma com certeza, restrição, você sabe exatamente onde você vai poder fazer sem afetar o todo, ou ainda você não sabe se você não tiver esse controle. Uma dica boa é exatamente isso, você fazer ali teu hábito. Tem maridos que não gostam de ir em supermercado, tem esposa que não gosta, né? Então assim, vá os dois. Eu não gosto, mas eu vou para empurrar o carrinho, certo? Mas ali você compra, vá com a lista, né? Porque é uma forma assim, já que às vezes é difícil de você aumentar o salário, começa a rentabilizar ele, que é o quê? A gente compra 10 maçãs aqui por semana, mas só usa 5 perde. Desperdício. Então você passa a comprar 5, coma as 5 maçãs, pronto, você economizou metade. Pastor, olha só, nessa estatística ainda, 22% dos entrevistados disseram que não dividem com o cônjuge informações sobre suas contas particulares e 43% não falam sobre todas as compras que realizam. Desde essas mínimas a outras maiores, principalmente quando o seu objetivo é eu tenho o meu dinheiro e você tem o seu dinheiro, acabou. Aí que não comunica mesmo, né? E aí onde que geram esses problemas, que um tem que salvar o outro ali regularmente. Imagina, de repente, tá tudo bem na família, todo mundo achando que tá tudo bom, tá tudo bem, você tá viajando, você tá comprando, você tá indo nos melhores restaurantes, aí um vai e fala assim, aqui ó, tô devendo, né? Imagina, primeiramente susto, porque um susto, não, né? O outro passa a ser solidário nisso aí. Sim. Só lembrar que essa pesquisa, né, a fonte, foi um levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito, né, do SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Agora, olha esse número aí, ó. Em 2013, um estudo realizado com 4.500 casais durante alguns anos mostrou que os conflitos devido à situação financeira era a principal causa de divórcios no país. Neste caso, a Universidade de Kansas, nos Estados Unidos, foi a fonte para esse número. Metade dos problemas aí quase veio pelo problema financeiro, né? Pegando o gancho nessa última questão, né? De repente surge um grande problema financeiro na família, onde por não ter compartilhado, agora o outro toma conhecimento de uma dívida absurda. O que ocasionou, o que aconteceu ali? Falta de confiança. Quando de repente o marido não confiou na sua esposa, ou talvez com aquela até desculpa, que vou preservar e tal, mas não confiou, né? Começa ali um grande problema. Mas sim,
eu acho que talvez junto ou logo ali, bem próximo ao adultério, seja um dos maiores motivos mesmo de divórcio. E a gente vê que é só a gente pensar que às vezes esse problema financeiro é onde que você vai buscar os seus escapes, né? Talvez ali a internet, vai buscar as amizades, e é onde que isso aí só potencializa dentro desse contexto. Pastor, nos resta alguns minutos aqui para a gente, né? Nos resta aí um minutinho para a gente poder estar passando por essa entrevista, e eu queria que você desse aí essas dicas para o nosso pessoal sobre como lidar com esses problemas. A primeira delas seria transparência em tudo. Transparência em tudo. Porque, como a gente estava dizendo aqui, a tônica da nossa conversa, né? A comunhão e a transparência, porque isso vai fazer com que um ajude o outro, né? Porque um grande problema, a gente trata isso muito lá no gabinete, né? A pessoa chega dizendo assim: eu ganho 5 mil, não é? Um exemplo. E ela começa a falar, quanto que você gasta, né? O dízimo, ela nem coloca ali na frente, né? Mas de repente você chega a um gasto mensal de 8 mil reais. Então tá num déficit. Aí você pensa assim, como que essa pessoa ganha 5 mil, mas o gasto dela mensal é 8? Mas você vai ver, o cartão de crédito está estourado, a vovó lá que já está estourado no crédito consignado. Aí entra na sua segunda dica, né? Que é o planejamento das compras, adquirindo apenas o essencial, né? Sim, sim. Isso. Outra dica importante é quando você tem algumas dívidas, não adianta você sair, você não vai conseguir pagar todas ali de uma vez, mas começa a pagar ali, pelo menos as menores, vai negociando, né? Tenta fazer uma forma aí de ganhar um pouco mais de dinheiro. E eu disse aqui, quando eu disse o exemplo da maçã, né? Começa a poupar, começa a evitar desperdícios, né? Porque vai ser uma forma. De repente não é tão simples você passar. E às vezes nem adianta, porque a pessoa que ganha 5, mas gasta 8, ela vai ganhar 10 e vai gastar 15, né? Tem que ter educação. E nisso eu tenho uma proposta muito boa, né? Porque o Ministério de Finanças, aqui da Lagoinha, nós temos lá os cursos, né? Que nós podemos ajudar você. Inclusive, né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.